O nosso tema de hoje é Conhecendo o Espiritismo. Há muitas pessoas que gostam de ouvir palestras espíritas, mas nem todas têm a oportunidade de conhecer de fato o que é o Espiritismo. Então hoje vamos tratar desse assunto, trazendo assim alguns pontos fundamentais do Espiritismo, também conhecido como doutrina espírita. Em meados do século XIX, na França, o professor Hippolyte Léon, figura respeitável na intelectualidade francesa, ficou sabendo de alguns fenômenos que aconteciam, e aconteciam assim de uma maneira bastante ostensiva, em salões públicos, em alguns lares, fenômenos conhecidos como mesas girantes. Ficou sabendo que as mesas giravam sozinhas, sem o impulso das pessoas. Mais tarde ficou sabendo que as mesas também davam respostas a determinadas perguntas através de batidas. Aí, quando foi investigar, conhecer o fenômeno, na época já havia um avanço nesse tipo de fenômeno, já havia a escrita através de um lápis acoplado a uma cesta. As pessoas que estavam em volta da mesa tocavam levemente a cesta e esta ia se movendo e o lápis preso a essa cesta ia escrevendo palavras e frases, respondendo assim às indagações que as pessoas da mesa faziam. E conheceu também um avanço ainda maior. Descobriram que se colocassem o lápis na mão de uma determinada pessoa do círculo que estava ali na mesa, esta pessoa começava a escrever involuntariamente, trazendo respostas e informações sobre inúmeros assuntos dos quais não tinha o menor conhecimento esta pessoa que conduzia o lápis. E aí o professor Hippolyte passou a investigar mais a fundo, verificando todas as hipóteses de fraude, verificando a possibilidade da pessoa que manuseava o lápis saber antecipadamente as respostas. E aí, verificando a impossibilidade da fraude, passou a estudar mais a fundo, chegando assim a um veredito. Um veredito que não foi fruto das hipóteses por ele formuladas. Um veredito trazido pelo próprio fenômeno. Quem é que está promovendo essas respostas? E a resposta veio: somos nós, os espíritos, os seres incorpóreos, aqueles que já estivemos na condição de pessoas aí no mundo físico, mas que hoje estamos na condição de espíritos livres da matéria. Não foi exatamente com estas palavras que eu estou dizendo, mas o teor é mais ou menos esse. Pois bem, a partir daí o professor Hippolyte viu assim um novo horizonte se abrindo para novas indagações abordando inúmeras questões profundas relativas à felicidade e ao destino humanos, e aí foi cada vez mais se dedicando a estas investigações em mais de um círculo de informações, ou seja, recorrendo a mais de um grupo de pessoas que praticava esta nova modalidade de atividade intelectual, o intercâmbio com os espíritos. Pois bem, a partir daí foi verificando que muitas das respostas trazidas tinham assim uma sabedoria, um grau de profundidade que mereciam ser estudadas, conhecidas e publicadas,
mereciam ser conhecidas por parte de todos, e assim o professor Hippolyte redigiu, através de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos. E quando o publicou, o fez sob o pseudônimo de Allan Kardec. Assim, nascia Allan Kardec para o mundo e a doutrina espírita também. A partir daí, o mundo ficou conhecendo alguns aspectos importantes do destino de cada um de nós, de como nós podemos nos relacionar melhor com a vida física e com a morte física. Então traremos aqui alguns pontos fundamentais, apenas alguns, o resumo do resumo daquilo que os Espíritos trouxeram no Livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita. Então eles falam sobre o Deus único. O que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, imutável, onisciente, onipresente, eterno, soberanamente justo e bom. A partir daí, Deus deixa de ser, para muitas pessoas que assim acreditavam, um ser cruel e vingativo que punia de acordo com aquilo que nós fazíamos de errado. Soberanamente justo e bom, como será esta soberania, esta justiça e essa bondade? E aí os espíritos vão falando, olha, existe todo um mundo espiritual que coexiste com o mundo físico. Então, quando falamos do plano espiritual, não estamos falando necessariamente de um lugar muito longe. O plano espiritual interage conosco, ele está presente no nosso mundo, mas está presente em todo o universo, de modo que os espíritos também afirmam que todos os mundos, todos os planetas do universo também são povoados, não necessariamente com pessoas da mesma constituição física que a nossa, mas são sim utilizados como moradias para espíritos nos seus mais variados graus de evolução. E aí esses espíritos, obviamente, falam, olha, é um mundo que interage, que influencia o mundo material e, como vocês podem ver, temos também a possibilidade de nos comunicarmos com vocês. E fazem isso se utilizando da mediunidade, ou seja, de pessoas que possuem essa faculdade de servirem de intermediários entre o plano espiritual e o plano físico. A mediunidade, a capacidade de intermediação entre os dois planos. Pois bem, é assim que surgiu a doutrina, através dos fenômenos. Mas foram fenômenos ostensivos, existem uma série de outros fenômenos mais sutis e influências também mais grosseiras ou mais sutis, dependendo de como e quem está gerando esta influência. Porque os espíritos também demonstram uma coisa muito importante. Assim como nós, na vida física, encontramos pessoas muito boas e pessoas muito inferiores, muito voltadas à maldade, ao egoísmo, assim também é no plano espiritual. Então, esta influência que vem dos espíritos para nós depende da natureza do espírito que gera essa influência. Os espíritos, eles não são... eles têm também um corpo que, para nós, na doutrina espírita, recebe o nome de perispírito, ou seja, eles não são uma nuvenzinha que fica pairando por aí, um lençolzinho branco.
eles têm uma identidade visual, que é o corpo espiritual, o perispírito. Esse corpo espiritual também é conhecido de outras doutrinas e filosofias antigas. Obviamente, nelas recebe um outro nome. Conhecendo o perispírito, conhecendo o fato de que temos um corpo espiritual, entendemos também que os espíritos também vivem numa espécie de mundo material, só que uma matéria muito mais sutil do que a nossa, uma matéria invisível aos nossos olhos. Pois bem, e esse perispírito acaba sendo assim não só a forma como os espíritos se identificam, mas também o veículo pelo qual eles se manifestam. Eles usam do seu perispírito para, ligado ao perispírito que todos nós possuímos, ao perispírito dos médiuns, realizar os fenômenos. E aí, gente, para que nós existimos? Que boa pergunta. Nós existimos para conquistarmos gradativamente a nossa felicidade e nos tornarmos espíritos felizes até atingirmos o grau mais elevado da nossa evolução. E assim seremos, um dia, espíritos puros. Não se apressem, está longe ainda, viu? Mas para atingir esse grau de evolução, é necessário que nós passemos por períodos em organismos mais grosseiros, o nosso. Portanto, é preciso reencarnar, voltar a um corpo físico depois que nós já deixamos o corpo físico da vida anterior e assim sucessivamente, angariando múltiplas experiências nas mais variadas situações para gradativamente conseguirmos o nosso aprendizado, a nossa evolução e, consequentemente, a nossa felicidade. É assim que vivemos esse ciclo. Estamos hoje encarnados, vivos num corpo físico, num corpo material. Vamos morrer um dia. E morrer para nós não será deixar de existir, será deixar este corpo físico, vivenciando a vida no plano espiritual, para dali a algum tempo voltar a reencarnar numa nova experiência, com mais conhecimento, com mais sabedoria e evoluindo gradativamente. Poderemos reencarnar neste planeta como em outros planetas, mas é necessária esta experiência para o nosso crescimento, para que possamos temporariamente esquecermos erros graves que cometemos no passado e reiniciarmos esta nova experiência na matéria, livres de parte desse peso consciencial. E há um roteiro seguro para seguirmos na conquista desta nossa evolução. É a moral do Cristo. Porque a nossa evolução, ela caminha no âmbito intelectual, ou seja, vamos ficando mais espertos, mais inteligentes, mas tem que caminhar também no campo moral, porque uma inteligência brilhante sem uma moralidade equivalente faz com que a criatura haja de maneira muito cruel e egoísta na busca dos seus próprios anseios, dos seus próprios objetivos, e isso gerará para nós e para aqueles que nos cercam inúmeros dissabores. Então é preciso uma rota, e os espíritos superiores trazem Jesus como sendo o guia e o modelo para a humanidade. Trazem os seus ensinamentos como esse roteiro seguro para seguirmos e assim trabalharmos
com a nossa inteligência, trabalharmos o nosso sentimento para que não nos desviemos da rota do progresso, para que não prejudiquemos a quem quer que seja, nem o nosso próximo e nem a nós mesmos. Assim, temos alguns pontos fundamentais da doutrina espírita. Notem que não falamos aqui em religião espírita, porque conforme os ensinamentos foram trazidos, não se cogitou por parte de Kardec de criar uma nova religião pré-estabelecida, com dogmas, com chefes, nada disso. Veio uma filosofia com consequências para o pensamento religioso. Então, por parte do Espiritismo, não há nenhuma restrição a qualquer outra religião. A pessoa pode muito bem aderir aos princípios espíritas interiormente, mas continuar frequentando o seu templo de predileção sem que uma coisa atrapalhe a outra. Porque uma coisa é o que nós acreditamos interiormente, outra coisa são os procedimentos, os locais, as pessoas que nós gostamos de vivenciar, com quem gostamos de vivenciar, de conviver. E isso não traz por si só mal nenhum. Então, quando nós pensamos assim, nossa, espiritismo, o que será isso? Será que é algo que está aí na Terra para desviar as pessoas do caminho do bem? Não, gente, é justamente o contrário. Para nos levar a um caminho onde a nossa consciência determina para nós mesmos o que é melhor. A partir do momento em que nós entendemos que, ao nos desviarmos da rota proposta por Jesus, do amai ao próximo como a si mesmo, a partir desse desvio, nós estaremos prejudicando não só o outro, como a nós mesmos. A nossa consciência nos diz, vamos parar de fazer isso. Vamos buscar voltar para o caminho do bem. É a nossa consciência que nos cobra, não é mais ninguém nos ameaçando disto ou daquilo. Então, esperamos que com estes conhecimentos nós busquemos outros mais, busquemos nos aprofundar ainda mais para conhecer ainda melhor os ensinamentos dos Espíritos e, com isso, agregarmos valor à nossa caminhada, segurança, alicerçando a nossa fé na bondade e na justiça divinas, entendendo que esta justiça divina se manifesta na vida de todos nós através dos tempos. E assim, aceitando o que a vida nos traz, nós entendemos que tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, portanto, do nosso processo de conquista da nossa felicidade. Que assim seja.